Olá, meu nome é Ângelo Porto, sou aluno do curso de História da Uniaselv Polo Charqueadas. Nesse vídeo vou falar sobre as diferentes percepções de historiadores sobre os reais motivos que levaram a Guerra do Paraguai a ocorrer. Falando um pouco sobre a Guerra do Paraguai, ela foi como todas as guerras são, onde geralmente quem mais sofre é a população civil. Na Guerra do Paraguai não foi diferente. Ocorreram saques, mortes, estupros e diversas outras barbaridades contra essas populações de ambos os lados. Então nós temos três diferentes percepções de historiadores dos reais motivos que levaram essa guerra a ocorrer. Os historiadores mais tradicionais, eles relatam que a megalomania de Solano Lopes, então presidente paraguaio, e a invasão do Brasil ao Uruguai foram um pretexto para que o presidente Solano Lopes iniciasse a Guerra do Paraguai, invadindo o Brasil e também a Argentina. Para esses historiadores, Solano era tido como um ditador cruel, egocêntrico, e essa ação de retaliação, principalmente do Império Brasileiro, ela foi vista como essencial e correta na época. Essa é a historiografia levantada desses historiadores mais tradicionais. Já na segunda metade do século XX, historiadores revisionistas eles afirmam que a Guerra do Paraguai foi motivada por influência do imperialismo britânico, que via no Paraguai uma ameaça para a Inglaterra. Eles achavam que, segundo esse revisionismo que foi feito nessa segunda metade do século XX, que o Paraguai era um país em extremo desenvolvimento, e que industrial, econômico, social, e que isso poderia ser uma ameaça para a Inglaterra. Então, segundo essa historiografia levantada, a Inglaterra teria manipulado o Brasil e a Argentina para que esses países destruíssem a economia paraguaia, fazendo com que o Paraguai ficasse estaca zero novamente. Essa historiografia ela sofre muitas críticas relevantes por ter esse caráter ideológico dela e também pela falta de comprovação documental. Então ela é uma parte da história que nunca foi comprovada se isso realmente ocorreu. Então foi na década de 90 que uma nova historiografia surgiu e se consolidou. O Paraguai, nessa historiografia, ele era apresentado como um país agrícola. E a única modernidade que realmente existia, onde esses historiadores conseguiram levantar, era no exército. O exército que um tempo atrás havia se modernizado com diversos elementos do exército sendo enviado para a Europa para estudar táticas de guerra, inclusive Solano Lopes, quando ainda não era presidente. Então, nessa historiografia mais atual, o que foi realmente levantado foi que o Paraguai era um país agrícola e que o único desenvolvimento e modernidade se tinha era no exército. Então, tudo aquilo que foi levantado naquele período revisionista foi colocado em xeque. Ou seja, todo aquele argumento de que a Inglaterra havia feito aquela manipulação com o Brasil e a Argentina já estava indo por água abaixo, segundo essa nova historiografia. E também o Solano Lopes, nessa última historiografia, ele era também citado como um ditador, um tirano, que tomava todas as decisões políticas e econômicas, que não existia diálogo e nem debate, era o que ele decidia e ponto.
E segundo essa historiografia também, nesse período, a família de Lopes, ela enriqueceu ilicitamente durante o seu governo, toda a família dele. Ou seja, realmente existia desvios e enriquecimento ilícito. Para essa última historiografia levantada, as causas que motivaram a guerra foi o choque de interesses econômicos e políticos da Bacia Platina, diferentemente das outras historiografias levantadas até então. A gente pode perceber que ainda existem diferentes percepções sobre os reais motivos que levaram a Guerra do Paraguai a ocorrer. Para nós brasileiros, Solano Lopes, um tirano que foi retirado do poder para que o povo paraguaio tivesse a libertação, que ele era um ditador cruel e decidia tudo, e o seu poder era sem medir tamanho, era gigante. E já no Paraguai, seu país, hoje ele é considerado um herói, sinônimo de coragem e nacionalismo. Então, essa discussão ainda sobre as causas e os reais motivos que levaram essa guerra a ocorrer ainda vai ter muita coisa ainda para ser discutida, muito assunto para ser levantado. E era isso, o trabalho sobre as diferentes percepções dos motivos que levaram a Guerra do Paraguai a ocorrer. Espero que possa ter contribuído e até uma próxima oportunidade.